Bom dia, assombrados e assombradas. Hoje, dia de relatos. E a história que eu vou trazer hoje é da dona Rita de Cássia, né, de Minas Gerais. Pessoal, lembrando que não devemos ter medo de assombração, de espíritos, porque nós somos espíritos em um corpo. Muitas vezes nós achamos que somos um corpo que tem um espírito. Não, nós somos um espírito que temos um corpo, entenderam? Pessoal, a história, voltando aqui para a história, ela conta que era nos anos 90, ela tinha só um filho, que era o primeiro, né? E essa criança já tinha 5 anos. Então, quando eles mudaram, pessoal, para esse sítio, ainda tinha a parte da senzala, né? E ali, pessoal, a criança gostava muito de brincar nesse local, porque ele encontrava muita coisinha, né? Coisas da época mesmo dos escravos, principalmente coisas de barro. E ele havia encontrado um pote, pessoal, um pote de barro lá na senzala. E ali, pessoal, ele começou a juntar moedas nesse pote. Era um pote bem antigo e ele tinha um amor muito grande por esse pote. Então, pessoal, ela conta que ele pegou uma mania, ele desenvolveu uma mania, pessoal, de todo mundo que ele vê pedir moedas. Quando chegava uma pessoa na casa dela, ele ficava pedindo moedas. Quando ele encontrava alguém na rua ou em qualquer lugar, ficava pedindo moeda. E a mãe conta, a dona Rita conta que aquilo foi ficando, né, constrangedor, tanto para ela quanto para as pessoas. E essa criança ficou como se fosse um vício. Ele pedia moeda a todo mundo que ele encontrava. Então, pessoal, certa vez ela pegou ele e falou sério com ele, né, ameaçou ele, para que ele não ficasse mais pedindo moedas, ou então ele não ia mais brincar e também não ia mais sair de casa. Ela fez um monte de ameaças. Então a criança ficou muito irritada, mas mesmo assim resolveu obedecê-la. E ali, pessoal, aquela criança, quando via uma pessoa, o que ele fazia? Ele mexia os pés, ele caía no chão. Ela conta, pessoal, que ele ficava muito irritado, puxava os próprios cabelos e ela ficava sem entender o porquê que aquela criança estava com aquele comportamento. Ela achava que era a idade, ela achava que era a fase, né? Mas mesmo assim, pessoal, ela foi sempre reclamando com ele, sempre corrigindo todas as vezes que ele pedia. E certa vez, pessoal, ela conta que era por volta de 5 horas da manhã, ainda estava escuro, né? Estava escuro ainda, quando ela escuta um barulho de moedas, né? E ela achou que a criança havia acordado e havia pegado o pote de moedas e estava brincando. Ela foi acordando, quando ela abriu os olhos, pessoal, ela se depara do lado da cama dela, uma criança de mais ou menos 9, 10 anos. Era uma criança negra. Essa criança também estava vestida de roupinha branca de escravo, né? Era tipo uma batinha branca com um pote na mão. Ela conta que via nitidamente um pote na mão dele. E essa criança, pessoal, o olhar dessa criança, os olhos lagrimejando, aquela criança parecia que estava chorando, né? Olhando ali para ela, caladinha. E ela sentou-se na cama, pessoal, e naquela hora ela disse que poderia ter tido um susto muito grande. Ela disse que poderia ter entrado em pânico, mas não. O que ela sentia era apenas uma dó daquela criança. Ela sentia assim um sentimento de piedade, né? E ela conta que sentou-se ali na cama e ficou observando, ele olhando para ela e ela também olhando para ele. E aí ela perguntou assim para ele. De repente veio, Deus colocou no coração dela para que ela perguntasse se ele queria libertação. E ali, pessoal, ele balançou a cabecinha que sim, que queria, né? Que sim, né? Então, ela foi, falou, assim, a reação que ela teve, pessoal, era de orar por ele, né? Ela falou assim, vou fazer uma oração, né? Mas tudo isso no pensamento, né? Então, ela só em voz alta que ela perguntou se ele queria libertação. E ali, pessoal, ela escuta, aí a criança, ela disse que num piscar de olhos, pessoal, aquela criança desapareceu da frente dela. E ela desceu da cama e ajoelhou-se no chão e começou a clamar a Deus em voz alta para que Deus libertasse aquele espírito que estava ali preso, né? Talvez por conta das moedas, né? Talvez foi uma criança que morreu e ficou preso por conta das moedas. Não que o espírito eu não creio, pessoal, que o espírito esteja ali. Mas aquela energia daquela criança ali, aquelas moedas que estavam presas, né? Que estavam ali, pessoal, talvez prendeu aquele espírito, né? Mesmo assim, eu ainda creio, como diz a palavra de Deus, né? Que aquele espírito
ele não estava ali, né? Ele estava preso em alguma esfera, em algum lugar, né? Sofrendo por conta das moedas que ele tinha deixado, né? Que estavam, no caso, enterrado, pessoal. Depois foi descoberto, ela descobriu, né? As moedas, estava também, realmente, em um pote de barro, do mesmo jeito que ela viu. Foi descoberto na senzala quando o esposo dela resolveu botar abaixo, demolir, né? A parte da senzala que já estava caída, tinha só a planta, né? E veio um trator, eles contrataram um trator, né? Para demolir tudo dali e fazer um jardim assim ela conta que eles plantaram árvores frutíferas, né? E fazem hortas ali. Ela conta que é um local bem assim, bem legal, onde tem muitas árvores, né, frutíferas, e ela fala que ali também faz as hortas dela. E ali, pessoal, ela conta que aquela criança desapareceu. Quando foi à noite, ela ficou com aquilo na cabeça e eles foram à igreja, né? A criança, ela levou o filho dela e eles oraram, fizeram oração na igreja e depois voltaram para casa, pessoal. E o esposo dela resolveu, né, demolir aquilo. Foi quando eles descobriram, encontraram, pessoal, um pote de moedas que estava enterrado bem no pé da parede, né? E assim, depois que eles descobriram esse pote de moedas antigas, eram moedas muito antigas, pessoal. Ela disse que não guardou em casa porque como era assim, né, algo que foi enterrado, era como se fosse uma botija, né, aquilo. Então, na verdade, era uma botija, né? Então, pessoal, eles jogaram nas matas, né? Jogaram o ar livre no mato, né? Jogaram assim dentro das matas virgem, né, como dizem, para que aquele espírito que estava lá preso, né, ele se libertasse, ele encontrasse a luz. E ali, pessoal, ela conta que a avó dela gostava muito de vir final de semana também lá para o sítio, né? E certa vez a avó dela também teve uma visão, né, de uma escrava, de uma mulher escrava, né, que estava, né, olhando para ela, ficava observando ela. Só que a avó dela não tinha coragem de contar. E depois que ela ficou sabendo, né, dessa visão dessa criança ao pé da cama dela, né, aí foi a avó dela resolveu contar que tinha visto também, né, uma mulher escrava olhando para ela. E é isso, pessoal. Então, assim, ela conta que hoje, graças a Deus, não tem mais, nunca mais viram nada. Ela conta que, como eu já falei, né, foi feito um jardim, né, lá plantaram árvores frutíferas, fizeram hortas, né, lá é um setor de hortaliças. E assim, graças a Deus, o filho nunca mais, pessoal, nunca mais pediu moeda. Hoje já é um homem, né, já é um rapaz, já tem filhos também. E depois veio mais filhos, né, depois dele. E assim, pessoal, até hoje ela ainda mora lá, né, nesse local, mas ela conta, pessoal, que ficou na história. Ela conta que foi no ano de 91, né, era 91 para 92, quando eles compraram esse sítio, né, lá em Minas Gerais. Ela conta que nessa região há muitas fazendas ainda que que tinha senzala, né, onde fazendeiros tinham muitos escravos, né, escravizava aquelas pessoas, né, injustamente. E assim, pessoal, há muitas histórias naquela região de Minas Gerais, há muitos relatos, né, onde cada fazenda havia senzalas, cada fazendeiro daquele tinha muitos escravos, né, pessoas escravizadas, né. E é isso, pessoal. Quem gostou do relato, né, deixa aí o coraçãozinho, me segue, né, deixa aquele like para me fortalecer. E quem tiver alguma história sobrenatural, pode me enviar que eu estarei contando, tá? E é essa a história de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe poderosamente o dia de vocês. Tchau, tchau.